verso 7, 2 Samuel 9, verso 7, glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler. Quem não achou pode ler aqui no telão. É importante todos fazerem a leitura. Deus continua falando aos nossos corações. Verso 7. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor a Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa, e tu comerás pão sempre na minha mesa, e tu comerás pão sempre na minha mesa. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar, glorificando a Deus pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer uma breve introdutória, usando um outro tempo que Deus nos presenteou. Quando Deus nos trouxe para esse lugar e nos falou em relação a Adão e Eva, que Deus havia preparado um lugar para esse casal, chamado Adão e Eva. E o objetivo de Deus de preparar um lugar para esse casal foi com a intenção de que esse mesmo casal desfrutasse daquilo que Deus tinha de melhor, da plenitude do amor e da bondade do Pai. E aí, um outro lado do cenário, houve uma estratégia no mundo espiritual por parte do inimigo, que foi tirar esse casal desse lugar. De um lado eu vejo Deus criando um lugar perfeito para que esse casal vivesse nesse lugar e, repito, usufruísse, desfrutasse da plenitude, da bondade e da vontade do Pai. E o diabo, com êxito, fez com que esse casal fosse removido, expulsado, tirado desse lugar. E desde o início até nos nossos dias, essa guerra continua. Deus trabalhando constantemente para que eu e você possamos acessar esse lugar e desfrutar desse lugar onde a bondade de Deus, a fidelidade de Deus é intensa. Mas de outro lado existe os nossos inimigos, os inimigos das nossas almas, que trabalham também dia e noite para nos tirar desse lugar. Nos tirando desse lugar, nós somos privados de desfrutar ou experimentar a plenitude do amor e da bondade de Deus. O personagem dessa noite, dessa história, sintetiza tudo isso. Mefibosete era filho de Jonatas, neto de Saul, um homem que foi criado e preparado para viver o melhor de Deus. Assim como Adão e Eva, assim como eu e você, quando Deus nos gerou, quando Deus nos criou, quando Deus nos formou, foi com o objetivo de não somente colocar mais um filho no mundo, mas para que eu e você desfrutássemos da sua plenitude. Mas a Bíblia vai dizer que aos 5 anos, por um descuido, Mefibosete ele toma uma queda, e ao cair no chão ele quebra os 2 pés e fica aleijado dos 2 pés. Esse descuido não apenas causa paralisia na vida de Mefibosete, mas faz com que ele, por um período, esteja privado de não viver aquilo pelo qual ele foi criado e capacitado. Ele era neto de Saul, filho de Jonatas. E aí ele vai morar em Lodebar, na casa de um homem chamado Marqui. E viveu ali por muito tempo. E a Bíblia diz, e os estudos dizem que isso faz toda a diferença, que o significado de Lodebar é lugar sem pastagem.
ou seja, lugar sem alimento. Lugar que não tem alimento, lugar que não tem pastagem. É o significado do lugar onde Mefibosete está vivendo. Mas a Bíblia vai dizer que Davi, o texto começa assim: disse Davi: resta ainda porventura alguém na casa de Saul, para que use de bondade para com ele, por amor a Jonatas. Aí Ziba vai dizer: tem um homem chamado Mefibosete, que mora em Lodebar, na casa de Maqui, provavelmente de favor. Então essas duas expressões estavam fazendo muita diferença na vida de Mefibosete. O lugar que ele estava era um lugar sem pasto, sem pastagem, sem alimento. Na casa de Maqui, provavelmente à mercê do favor do homem. E o que levou esse homem a viver de favor de um homem e a estar num lugar onde não tinha pastagem? Um descuido. O que levou esse homem a não usufruir, desfrutar da plenitude da bondade do Pai? Um descuido que levou uma queda, a queda que levou a paralisia que levou ele para Lodebar e Maqui, na casa de Maqui. Mas a Bíblia vai dizer que Davi, no melhor momento da sua vida, do seu reinado, ele faz um questionamento ao seu homem de confiança, Ziba, dizendo: existe alguém na casa de Jonatas que eu possa usar de bondade? E Ziba disse: existe alguém. E aí a Bíblia vai dizer que verso 7: então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonas teu pai, e te restituirei de todas as terras de Saul seu pai. Mas ele termina dizendo algo muito glorioso, é disso que eu quero falar nessa noite: e tu comerás pão sempre na minha mesa. E aí vem um tema, que o tema quer dizer um lugar à mesa. Escute bem, irmãos, todos nós fomos criados para desfrutar do melhor de Deus. Todos nós fomos feitos pelo Senhor com o objetivo de experimentar da bondade e da fidelidade do Pai. Mas se eu fui criado dessa forma, com esse objetivo, porque muitas vezes o lugar onde eu estou é um lugar que muitas vezes é um lugar sem pastagem? Porque se eu fui criado para viver o melhor de Deus, muitas vezes eu me encontro num lugar de privações, lugar que faltou alguma coisa, porque aonde Mefibosete estava vivendo faltou alguma coisa, e no caso dele faltou alimento. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e o que mais prevalece na nossa vida o que nós podemos mais contar de momento é a favor de homens. Se no entanto eu fui chamado para viver pelo favor de Deus, chamado graça. Mas o porquê, se eu fui criado para isso, com essa condição, assim como Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas, está hoje vivendo em Lodebar, vivendo de favor de homens, dependendo de favor de homens? O descuido nos tira do lugar pelo qual o Senhor criou para que eu e você vivêssemos. Os descuidos. Assim como Mefibosete teve um descuido, o descuido causou paralisia dos pés. E paralisia nos pés fala do quê? De caminhar. Ele não caminhava mais direito. Ele tinha dificuldade de caminhar, ele caminhava de uma forma tortuosa, ou desviado do caminho, ou ele tinha dificuldade de caminhar. Esse é o descuido que todo homem, toda mulher, muitas vezes comete, e por cometer esse descuido, os descuidos nos tiram desse lugar. Hoje muitos cristãos, homens e mulheres, que estão cheios de promessas, profecias para viver a plenitude do Pai, mas têm dificuldade em caminhar.
Aleijado dos pés quer dizer ele tinha dificuldade de caminhar. E muitos cristãos que vêm à igreja, que lêem a Bíblia, que experimentaram Deus, que já comeram da mesa do Deus, hoje tem dificuldade de caminhar. Ou caminho torto, ou caminho com dificuldade, ou até desviado do caminho. Mas estão dentro da igreja. Mas vem à igreja, mas está desviado. Dificuldade, aleijado dos pés. E a paralisia dos pés nos priva de viver o melhor do Pai. Aquele que tem dificuldade em caminhar, ele é privado de viver o melhor do Pai. Esse era o estado de Mefibosete, o estado de muitos crentes. Dificuldade em caminhar com Deus. Não consegue caminhar reto. Não consegue iniciar e terminar uma caminhada. Anomalia nos pés. Anomalia na caminhada. Pessoas que têm dificuldade em se firmar. Pessoas que no domingo à noite e Deus toca, e Deus fala e faz 1000 promessas, mas na segunda-feira nada muda. Pessoas que até sabem o que tem que fazer na caminhada, mas não conseguem ter uma vida retilínea. A caminhada é tortuosa. Caminha com dificuldade. E até alguns se desviam do caminho por causa da anomalia dos pés. De tantos agravantes, um dos maiores é nos tirar desse lugar. Mefibosete só estava vivendo em Lodebar, à mercê de favor de homens, porque ele tinha uma anomalia nos pés, porque ele tinha dificuldade de caminhar. O que levou essa dificuldade estabelecida na vida de Mefibosete? Descuido. A Bíblia nem fala de pecado, a Bíblia fala de descuido. Alguns descuidos acarretam paralisias, anomalias, que geram em nós dificuldade de caminhar com Cristo. E a dificuldade de caminhar com Deus nos priva, nos leva para um lugar onde não tem pastagem. Aí eu começo a entender, a ficha começa a cair, porque no lugar onde estou vivendo muitas vezes falta alguma coisa. Na vida de Mefibosete, a Bíblia diz que faltou pastagem, alimento, faltou pão. Aí eu olho para a minha vida, de um lado a Bíblia diz que se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas eu olho para a minha realidade, tem faltado alguma coisa. Por quê? Talvez descuidos, porque alguma coisa está faltando, talvez pela minha dificuldade de caminhar. Não consegue se firmar, não consegue ter uma constância, não consegue viver aquilo que eu verbalizo. Aquilo que eu declaro com a boca eu não consigo viver. Dificuldades, por quê? Porque o descuido causou paralisia nos pés. Você está comigo? Amém. Qual o teu grau de dificuldade em caminhar com Cristo? Qual o teu grau de dificuldade em permanecer nesse caminho? Qual o teu grau de dificuldade em dar passos largos, sabendo que esse é o caminho certo e te levará ao destino? Qual o teu grau de dificuldade de entender que aonde você está e para onde você está indo? Qual o teu grau de dificuldade de você entender de onde Deus te tirou? Onde você está hoje e para onde você está indo? Qual o teu grau de dificuldade de entender que Lodebar não é o teu lugar? Qual o teu grau de dificuldade de entender que nós não fomos criados para viver à mercê de favor de homens? Viver de favor de homens. A vida de Mefibosete, o enredo da vida de Mefibosete era esse: viver num lugar onde não tinha pastagem, que faltou algo, e ele estava vivendo em favor de homens. Será que Deus criou Mefibosete para isso? Não, mas o descuido, mas a dificuldade de caminhar. Quanto mais difícil é a vida, mais o ser humano tem dificuldade em firmar-se em Deus, em permanecer no caminho. Você já percebeu isso? Quanto mais difícil a vida, mais vulneráveis nós estamos no caminho. Você já percebeu isso? Mas a Bíblia vai dizer que Davi, a figura de Deus, a figura de um coração segundo de Deus, vai dizer: olha, existe alguém na casa de Jonas
que eu possa usar de bondade? Aí Ziba vai dizer: tem Mefibosete, tem o João, tem a Maria, tem o Zezinho, que está lá em Lodebar, está lá vivendo num lugar onde faltou pastagem, está lá vivendo num lugar de favor. E aí a Bíblia diz que, olha só, Davi ele pega a comitiva e vai para onde? Vai para Lodebar, bate na porta de Mefibosete, de Maqui. E aí chegando lá, Davi fala o seguinte: vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto na terra, disse a Davi: eis aqui o teu servo. Quem é o teu servo para que vocês tenham olhado para um cão morto como eu? Deixa eu dizer uma coisa para você. Davi bate na porta, o rei bate na porta de Mefibosete, e a primeira reação de Mefibosete foi: eis aqui o teu servo, em reverência ao rei, respeito ao rei. Mas o que eu posso fazer pelo Senhor? Um cão morto pode fazer pelo Senhor? O que o Senhor veio fazer na porta de um cão morto? O que o Senhor deseja com um cão morto? Mefibosete, ele me ensina algo muito tremendo. Mefibosete se deixou levado por o lugar que ele estava vivendo e a condição que ele estava vivendo. Mefibosete se via como um cão morto porque ele estava em Lodebar e vivendo de favor de um homem, talvez um amigo. Mas sabe que é isso que Mefibosete me ensina, mas a comitiva de Davi indo até Mefibosete também me ensina outra coisa, que não é o lugar que define quem nós somos, não é o que nós estamos passando que te define, irmão. O que vai definir quem você é não é o lugar que você está vivendo momentaneamente, ou que você está passando, isso não te define. Isso Mefibosete não entendeu. Não é o lugar que te define, não é a situação que te define. Tanto é que Davi estava ali na porta deste homem. E o termo que ele usa, eu vi aqui, pela bondade, foi um termo que ele usou para Ziba, dizendo: tem alguém que eu possa usar de bondade? E foi isso que ele falou para Mefibosete: estou aqui usando de bondade contigo, eu vim aqui restituir tua terra, Mefibosete, e eu vim aqui te levar para comer na minha mesa, comer pão para sempre. Ou seja, pela bondade de Deus ele está dizendo: estou te levando para um lugar à mesa, para você desfrutar daquilo que Deus tem de melhor. Amém, glória a Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você: o lugar que você está vivendo momentaneamente não pode te definir. O que você está passando hoje não tem poder para te definir. Foi assim que ele se via pelo lugar que ele estava vivendo e a forma que ele estava vivendo. Mas deixa eu te falar algo. Mediante aos teus descuidos, aos nossos descuidos, que nos causaram paralisia nos pés, e por causar paralisia nos pés, tornou a nossa caminhada dificultosa. Esse é o cenário de alguns homens, algumas mulheres, inclusive de Mefibosete. Esse é o cenário. Mas a Bíblia vai dizer pela boca de Davi 2 vezes: existe alguém que eu possa usar de bondade? Então deixa eu falar uma coisa para você: um lugar à mesa. O lugar na mesa é um lugar onde eu e você vamos encontrar aquilo que faltou em Lodebar. Um lugar à mesa é para todos aqueles que estão debaixo da bondade de Deus. Um lugar à mesa não é por mérito. Um lugar à mesa não é porque nós fazemos algo de bom. O lugar à mesa não são as nossas ações. O lugar à mesa é o que Davi falou para Ziba: tem alguém que eu possa usar de bondade?
E foi o que ele falou ao abrir a porta e se deparar comigo, Mefibosete: eu estou aqui para usar de bondade contigo, cara. E pela bondade de Deus eu venho aqui restituir algumas coisas, e dentro delas um lugar à mesa. E ele vai dizer: eu estou te levando para um lugar que você vai comer pão para sempre, não é só hoje. Não é lá dar uma cesta básica, não é levar um alimento, não era algo paliativo, era algo definido. Deus estava definindo o final da vida deste homem. E não é por aquilo que ele era, não é por aquilo que ele fazia, é porque Deus é bom. Mediante as nossas desculpas, nossas negligências, mediante as nossas dificuldades que nós temos de caminhar com Ele, Ele é bom, é só por isso. Se alguma coisa vai dar certo, está dando certo na tua vida, não é por mérito nosso, é porque Ele é bom. E quanto mais Ele é bom, mais eu tenho dificuldade de caminhar com Ele. Um pai testemunhou comigo essa semana em relação a um pedido que ele fez a Deus, e Deus atendeu dizendo assim: pastor, e não é que Deus atendeu de novo, é só pela misericórdia dele mesmo, porque nós não merecemos, nós erramos tanto com ele. Eu disse: irmão, eu já estou nessa vibe há muito tempo. Eu já estou nessa vibe desde o testemunho que a Nina me deu de uma bênção que ela recebeu na saúde dela. Desde aquela época Deus está nesse meu ouvido dizendo assim: está vendo, filho? Atendi mais uma vez. Não nos pediram, vocês não me pediram, atendi. Está vendo, filho? Eu sou bom. Está vendo, filho? Eu sou fiel. Mas a quanto vocês, que dificuldade de caminhar comigo. E esse pai entendeu, compartilhou comigo: pastor, só pela misericórdia, porque Deus atendeu meu pedido. Mas como a gente era. E é isso. Quando Deus bate na porta de Mefibosete e diz: olha, eu vou te levar para um lugar na mesa, você vai comer pão para sempre. Não é porque nós somos bons, ou porque nós fizemos alguma coisa de certo. Muito pelo contrário. Davi, ele usa duas expressões deixando bem claro: é pela bondade de Deus. O que ele está dizendo é: Mefibosete, até hoje você viveu à mercê de favor de homens, a partir de hoje é o favor de Deus, a graça. Então acabou o tempo de viver por favor de homens. Agora é o favor de Deus. Sabe por que ele foi para a mesa com os pés aleijados? Pelo favor de Deus, pela bondade de Deus. Sabe por que muitas coisas certas acontecem na nossa vida? É porque Deus é bom, é pela graça, é o favor do Pai. Talvez nós estamos aqui vivinhos da Silva, de pé, é por causa da bondade. Mas se olhar para nós, que dificuldade de caminhar com Ele. E Deus está dizendo: não, vai clamar, vai pedir, eu vou atender. Mas não é por causa de vocês, é porque Davi disse: existe alguém que eu possa usar de bondade? Vamos deixar as coisas bem claras. Existe alguém que eu possa usar de bondade? Mefibosete, eu estou aqui parafraseando, vou deixar uma coisa bem clara, Mefibosete: eu estou aqui usando a bondade de Deus. Vou deixar bem claro, não é porque você merece, não é porque você está fazendo coisa boa, muito pelo contrário, você está até com dificuldade de caminhar, mas eu estou aqui pela bondade de Deus. Irmãos, que pedrinha fácil de tropeçar nisso. Que pedrinha. Sabe aquela pedra que tu vai na praia e quer bater foto e ela é lisa? Que pedrinha de praia de bater foto. Porque a gente olha assim na vida, ó. Aqui deu certo, né? Ou ali está fluindo, ou ali, ou não é que abriu ali, ou ali não é que desatou. A gente pensa que está fazendo alguma coisinha certa, né? Irmãos, isso para cair já. Porque a gente olha assim: cara, eu estou tudo erradinho. Eu estou comendo na mesa, vou continuar erradinho. É pela bondade dele. Davi deixou bem claro: ei, cabeção, não é por causa de ti não, é porque eu decidi ser bom. Sabe que Mefibosete foi comer para sempre na mesa do pai? Porque Davi deixou bem claro: olha, pela bondade do pai, glória a Deus, pelo favor do pai, graça imerecida. Sabe algumas coisas que muitas vezes dão certo na nossa vida? Irmão, tira o cavalinho da chuva. Não é porque a gente está fazendo uma coisa de certo. Que bom que não é por nossas obras, porque se fosse pelas obras,
muita coisa nós não teremos desfrutado. Bondade de Deus, literalmente, sem dúvida nenhuma, sabe em que momento? Cara, isso é Deus, não pode não ser Deus. A Bíblia diz que Davi chegou no momento da vida dele, que ele não conhecia a derrota. Toda a batalha que ele travava, ele vencia. Irmão, ele não conhecia a derrota. Aí está ele lá, mais o inimigo, mais o despojo, mais o inimigo conquistado, estão lá festejando. Vinho, carne, só carne dura. A festa de Davi só tinha carne dura, só tinha bebida ruim. Foi nesse cenário, ele para tudo. Ziba, vem aqui, Ziba. Tem alguém nesse cenário, em vez de celebrar, curtir, venceu, conquista, pá, crescendo, nesse cenário, ele para tudo. Ziba, tem alguém, Ziba, que eu possa usar de bondade, favor, graça? Tem. Então nós vamos para lá. Ele para tudo e vai para lá. Ele vai até Lodebar. Sabe o que Deus está dizendo? Isso é Deus puro. Isso é a favor de Deus, isso é bondade. Porque dificilmente um homem vai ter uma atitude dessa. Pode até ter, mas não nesse momento. Viver esse momento, o que ele mais queria era celebrar mais uma conquista com os seus homens. Para que estratégia, deu certo. Olha lá como é que a gente venceu. Mas nesse momento ele para tudo. Esse momento de euforia, o ápice do seu reinado como rei, como homem de guerra. E ele quis saber se existe alguém ainda que precisava experimentar da bondade de Deus. O que é bondade? O que é graça? Escute bem. Mesmo um homem e uma mulher com dificuldade em caminhar, escute bem, Deus nunca se esqueceu de Mefibosete. A atitude de Davi aqui me prova que o homem pode se esquecer de nós, as pessoas podem não nos reconhecer, mas a bondade de Deus e a graça faz com que Deus nunca vai se esquecer dos seus. Escute bem, irmãos, você pode até estar com dificuldade de caminhar, mas Deus jamais vai se esquecer de ti. Olha que momento que Deus escolheu para lembrar de Mefibosete. Hoje você pode estar em Lodebar, precisando de favor de homem, mas a graça de Deus, nesse mesmo momento, Ele pode te levar a um lugar à mesa. Hoje deve estar faltando pastagem, mas a graça de Deus te tira desse lugar e te leva à mesa e te diz: você vai comer pão na minha mesa para sempre. Glória a Deus, aleluia. Tá, mas e os meus pés? Irmãos, então por amor e reconhecimento, endireita os teus pés. Por gratidão, por reconhecimento. Olha só, o que Deus fez na minha vida eu não mereço, então eu vou tratar de endireitar os meus pés, eu vou caminhar certo. Endireita os pés. De tudo que Deus restituiu na vida de Mefibosete, Deus quer restituir o lugar, irmão. É esse lugar que Deus criou para eu e você viver. É na mesa dele não tem falta de nada. Olha só, no mesmo instante que ele está em Lodebar, o lugar onde não tem pastagem, chega o rei dos reis, a bondade de Deus, ou seja, a bondade de Deus alcançou Mefibosete em Lodebar. É a bondade. Mas em algum momento a ficha de Mefibosete vai cair. Em algum momento a nossa ficha vai cair. Meu Deus, toda vez que eu clamo, Deus responde. Toda vez que eu estou em socorro, Deus vai ali e faz. Será que não chegou a hora de eu andar certinho com Ele? Será que não chegou a hora de eu endireitar os meus pés? Entendendo que o que nos levou a esse lugar foi esse descuido. O que nos levou a Lodebar, ao lugar que faltou alguma coisa, é a paralisia do pé. Entenda, irmão, o que levou Mefibosete a viver nesse lugar? Que lugar é esse? Onde faltou alguma coisa.
Eu acredito que se você está aqui nessa noite é porque faltou alguma coisa. Fala a verdade. Faltou alguma coisa? Está faltando alguma coisa? Fala a verdade. Onde nós passamos mais tempo? Em Lodebar ou na mesa do rei? Fala a verdade. O que mais prevalece na nossa vida hoje é a favor dos homens ou a favor de Deus? Uma coisa é um cenário, do meu lado esquerdo o cenário, a bondade de Deus e a graça, ela está acima de tudo isso. Mas do outro lado nós temos que também encarar a realidade. Os descuidos, a dificuldade de andar com Deus nos leva ou nos tira desse lugar. Eu não quero te enganar achando que porque Deus, a bondade de Deus pode te trazer para a mesa e fazer com que você coma pão para sempre, nos isenta. É esse erro que nós não podemos cair mais. Uma coisa é a bondade de Deus ir lá em Lodebar e te tirar de lá e trazer para a mesa. Glória a Deus, a bondade dele, o favor merecido. Outra coisa é a realidade. Eu sei porque eu fui para aquele lugar. Eu sei porque faltou algo. Pela minha dificuldade em caminhar. São duas coisas que nós temos que separar. A bondade que Davi falou por 2 vezes, a graça e a dificuldade que eu tenho em caminhar com Deus. Dificuldade de eu traçar um caminho reto e essa inconstância que não sai da vida. Mas a boa nova é que a graça de Deus, ela te acha onde você está. A bondade de Deus faz com que o rei pare tudo para achar você. E não é por você, é por ele, porque ele sim é bom, ele sim é fiel, ele sim pode contar com ele. É a graça, é o favor do Pai. É isso que a graça quer fazer na minha e na sua vida, nos restituir daquilo que a nossa inconstância nos acometeu. A nossa dificuldade de caminhar com Ele nos acometeu. A dificuldade de caminhar com Ele nos tirou. A graça de Deus quer nos restituir. Ou seja, Deus ele pode pegar um homem e uma mulher, tirar de Lodebar e levar para a mesa. Mas é a graça. Não acho que é por causa de você. Porque a Bíblia vai dizer que Mefibosete estava comendo na mesa. Olha só. Por isso que eu brinquei com os solteiros. É uma brincadeira. Mas a graça de Deus, ela proporciona isso. Talvez de manhã, talvez esse dia foi mais um dia para Mefibosete acordar. Vou ficar aqui morando até o cara deixar. Até que ele não diga, cara, não tá dando mais para ficar aqui. E ele vai indo. Talvez para Mefibosete foi mais um dia que ele estava ali num lugar sem pastagem. Mas naquele dia foi o dia que o Senhor escolheu para que a bondade alcançasse Mefibosete. Aquele dia foi o dia que a graça, que Deus escolheu com a sua graça, e fosse lá e tirou esse homem daquele lugar. Ou seja, no mesmo dia, a nossa vida é assim. Isso é só o poder da graça que pode proporcionar isso às nossas vidas. De manhã eu estou no Lodebar, à tarde sabe onde ele estava? Em Jerusalém, na mesinha do rei, comendo pão. E não era só aquele dia, para sempre. Isso é só a graça. Isso é só a bondade do Pai, irmão. Isso me constrange. Porque a cada vez que a graça de Deus vem e se aplica na minha vida, fica gritante o quanto eu erro com Ele, o quanto os meus pés estão tortos. Fica gritante porque Mefibosete está na mesa, por isso aquela peça está desencaixada, né? Porque ela está em Lodebar. Mas a graça faz com que aquela peça se encaixe no amor do Pai. Mas ele está em Jerusalém, ele está em Jerusalém, ele está na mesa do Pai comendo, desfrutando do que o Pai tem do melhor. Na mesa do Pai tem o melhor, amém? Na mesa do Pai tem tudo, amém? Só que o pezinho dele ainda está ali, tortinho. Então ficou muito evidente o pezinho torto
dificuldade de caminhar, mas a graça de Deus era para cima de tudo isso. Amém. Glória a Deus. Eu creio que o amor do Pai e a esperança do Pai é que um dia, vivendo tanto amor, tanta bondade, a gente possa endireitar nossos pés. Amém. De tudo que Deus já fez na nossa vida, quanto socorro, quantas vezes nós clamamos e Ele atendeu, quantos pedidos Ele abriu, quantas portas Ele desatou. A esperança de Deus é que um dia eu e você possamos na mesa dele endireitar os pés. Amém. Glória a Deus. Entendendo a bondade dele. Esse homem mandou uma mensagem para mim e disse: pastor, está tudo certo. Mais uma vez Deus respondeu, mas só pela misericórdia, porque o quanto nós falhamos com Ele. Ele disse: tu entendeu certinho, irmão, é bem assim mesmo. Ele atendeu porque Ele é bom. Sabe por que Ele te atendeu? Porque a graça, o favor é merecido. E quanto a nós, irmão, quanto a nós, o pezinho ainda está meio torto. Quanto a nós, temos dificuldade em caminhar com Ele. Algum momento o amor de Deus vai nos constranger. Amém. Eu quero declarar que em algum momento o amor de Deus vai te constranger. Glória a Deus. Aleluia. Vai dizer: pô, Deus me ama tanto. Deus mais uma vez me livrou. Será que não chegou a hora de eu caminhar certo com Ele, que eu me firmar nele? Será que não chegou a hora, irmãos, de tudo que Deus já fez na nossa vida? Irmãos, quantas vezes eu olho para alguns de vocês, inclusive eu, irmãos, muitos anos nós vivemos em Lodebar, vivendo em lugares que faltou algo, faltou pastagem, não tinha alimento. Alguém já se viu nesse lugar? Alguém já passou por Lodebar? Amém. Deus não nos criou para viver em Lodebar, à mercê de favor de homem. Mas a graça de Deus veio para mudar tudo isso. Amém, queridos? Glória a Deus. O que Deus quer restituir na minha e na sua vida é te tirar desse lugar. Deus escolheu um dia, a graça e a bondade de Deus escolheu um dia para ir até esse lugar e te tirar desse lugar. Porque Deus não nos criou para viver em Lodebar. O nosso lugar é a mesa. O teu lugar é a mesa tem tudo. Na mesa do Senhor tem tudo. O objetivo de Deus, o desejo de Deus é que eu e você possamos desfrutar do melhor dele. Então viva dessa forma. Não pense que esse lugar vai te definir, irmãos. O que você está passando vai te definir. Só entenda uma coisa: foi os meus passos, a minha caminhada que me levaram para esse lugar. Mas a graça de Deus, ela está acima de tudo. A graça de Deus e a bondade de Deus está acima de tudo. E se nós estamos aqui nessa noite é porque a bondade de Deus te alcançou. A graça de Deus, ela te alcançou. Glória a Deus. E sabe qual é o objetivo do Pai? Te levar a um lugar à mesa. Amém. Te levar a um lugar à mesa. Muitas coisas a nossa caminhada e uma caminhada errada nos tiraram. Uma caminhada errada com o Senhor nos tira muita coisa. Mas a palavra que Davi usou: eu vim aqui te restituir, trazer de volta o que a tua caminhada te tirou. E sabe o que mais Deus quer restituir? O lugar. Irmãos, Mefibosete perdeu muita coisa. Perdeu muita coisa. Perdeu anos. Perdeu talvez dinheiro. Perdeu terra. Inclusive o Davi falou. Mas sabe o que Deus quer mais restituir? O lugar. É o lugar. Ele faz uma lista aqui: eu vim aqui restituir as terras do teu pai, tal. E acima de tudo, eu vou te levar hoje para comer na mesa do rei, comer pão na mesa do rei, para sempre. É isso que Deus, a graça de Deus e a bondade de Deus quer fazer na minha e na sua vida. Glória a Deus. Restituir o lugar, te tirar desse lugar. É isso que a bondade de Deus faz. Te tirar desse lugar, irmão. De Lodebar, a mesa do rei. Aleluia. Você crê? Glória a Deus. A vida da gente é assim. Talvez você chegou hoje em Lodebar porque faltou algo, lugar sem pastagem, sem alimento. O que faltou aí? Mas a graça de Deus te acha. A graça de Deus faz o rei parar
as suas celebrações, porque a graça de Deus nos encontrou. Paulo, quando pregava, onde ele ia para Roma, ia para a Grécia, sabe qual era a pregação dele? Uma só. Sabe qual era a pregação dele? Uma só. E sabe qual era essa única? Eu indo para Damasco. Eu estava indo para Damasco. E a graça de Deus me achou. Glória a Deus. Todos nós tivemos um caminho para Damasco. E a graça nos achou, nos encontrou e nos tirou de Lodebar. E como gratos que somos, e como filho que reconhecemos em algum momento a esperança de Deus, é que eu e você possamos firmar nossos pés. Amém. Que um dia, pelo descuido da vida, nos causou paralisia. É tempo de endireitar nossa caminhada, irmãos. Glória a Deus. Não é por causa do homem, não é por causa da igreja, não é porque uma placa de igreja, não é por causa de uma religião. Sabe por que nós temos que endireitar nossos pés? É de tanta bondade, dona Judite, que nós vivemos no Senhor. É de tudo que Ele já fez em nós. Não é porque a minha religião não permite. Que religião? Não é porque eu estou na igreja. Que igreja? É porque a graça de Deus me encontrou, irmão. Encontrou a minha casa, a minha vida. É por isso que eu tenho dever como pai de endireitar meus pés. É por causa da bondade dele. É porque Ele sim é bom. Ele sim é fiel. Ele jamais me deixou. Glória a Deus. É por isso que nós devemos endireitar nossa caminhada. Como é que está a nossa caminhada? São 2 pontos que nós temos que analisar nessa noite. Saber que a graça de Deus, ela existe para nos tirar desse lugar. Se você veio aqui passando por esse momento, ou passou por esse momento, você está no lugar certo, porque a graça de Deus, ela vai te encontrar onde você está. Assim como na vida de meu filho José de Deus, escolheu um dia para que a bondade dele alcançasse a vida desse homem. Amém. Glória a Deus. Dá um roteiro lindo de Lodebar. De manhã ele está lá, de favor. De manhã ele está lá, sem pastagem. Sabe onde é que ele está agora? Na mesa. Glória a Deus. Na mesa do rei. Um lugar na mesa. Glória a Deus. Foi para isso que Deus nos criou e nos chamou. Para estar na mesa dele, de contínuo, para sempre. Na mesa de Deus não falta nada. Amém. Sabe o que está faltando hoje? Na mesa dele tem. Está faltando o que? Alegria. Irmão, está faltando alegria. No banquete do Pai tem. Está faltando força, no banquete do Pai também tem. Está faltando esperança, no banquete do Pai tem. O que está faltando? O que está faltando aí? Na mesa do Pai está sobrando. Porque a mesa do Pai é lugar de restaurar e restituir comunhão, intimidade, relacionamento. Tudo que essa caminhada te tirou, a bondade de Deus está aqui para te restituir. Amém. Num belo dia, alguém bateu na porta de Mefibosete. Era a bondade de Deus, a graça, para nos levar àquele lugar pelo qual eu e você fomos criados. Até hoje, o inimigo levanta situações para nos tirar desse lugar. Desde o Éden, cuide muito bem a sua vida, porque o diabo ainda é um destinado para nos tirar desse lugar. E quando nós somos tirados desse lugar, alguma coisa vai faltar. Mas a palavra para nós nessa noite de esperança é que a bondade de Deus, ela é a mesma. A mesma bondade que alcançou Mefibosete, ela pode te alcançar nessa noite. Talvez é por isso que você está aqui. Porque a bondade de Deus, ela tem poder para alcançar onde você está e mudar o teu cenário. Aleluia. Em nome de Jesus. Se você crê, se coloque de pé. Vamos orar e agradecer a Deus.